pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada! Autoelétrica Bom Jesus, serviços de elétrica, bicos injetores, motor de partida, bombas, sensores e serviços de mecânica em geral. Todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone e zap 99 554 5580. Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liares Tech a gente vai falar o que está aí no título do vídeo sobre o Windows 10 é ruim. Por que o Windows 10 é ruim? Será? É um assunto que gera muita polêmica, é um assunto que é uma pauta até um pouco complicada de fazer, porque é uma pauta bem extensa, né? E será mesmo que o Windows 10 é ruim? Né? E aí? Então, já há algum tempo eu queria fazer esse vídeo para vocês. Eu peço para vocês que sentem o dedo no like e compartilhem esse vídeo, comenta, porque deu um trabalho do caramba para fazer, mais do que os outros, às vezes dá mais trabalho do que outro vídeo que eu faço, porque é um assunto que eu já queria falar há algum tempo. Eu vou falar o que eu penso a respeito disso, porque não é uma coisa que é incomum da gente ver por aí, né? Vira e mexe, eu acesso a comunidade Microsoft para ver alguma coisa, para perguntar alguma coisa, enfim, e eu me deparo com esse tipo de postagem aqui, ó. Não é do outro mundo você vê isso aqui não. Lá na comunidade Microsoft tá cheio de postagem desse naipe aqui, ó. Cheio de postagem desse naipe aqui, tá? Não é nada do outro mundo não. Eu separei duas, né? Com o Windows 10 a Microsoft mudou todo o seu sistema de desenvolvimento de Windows. Até o Windows 8 a Microsoft trabalhava da seguinte maneira: ela lançava um sistema operacional na praça, colocava ele para comercialização e utilização do usuário final, né? Deixava uma equipe de suporte para estar fazendo correções futuras, para estar trazendo algumas melhorias futuras que eles julgassem necessário fazer depois que o sistema já tivesse rodando na praça, né, no usuário, um consumidor final. Então, galera, até o Windows 8 era assim. E tinha uma equipe de desenvolvimento que passava a desenvolver um outro sistema operacional, né, um outro Windows, né, vamos dizer assim, do zero. Aí a Microsoft depois iria colocar na praça para ser comercializado, né? E ela estenderia o suporte do Windows atual até um certo tempo, depois que ela já estivesse comercializando esse outro Windows, e aí cessava-se o suporte. Então o Windows, após ele cessar o suporte, ele tornava-se obsoleto, né? Isso aconteceu com o Windows 95, 98, 2000, XP, Vista 7, né? Eles tiveram a sua vida de atividade pela Microsoft, né? De plena atividade. Depois eles foram tornados obsoletos. A Microsoft deixou de dar suporte para esses sistemas operacionais. Claro, dentro das suas competências, eles funcionam até hoje, tá? Dentro das suas limitações e tudo, eles funcionam até hoje, mas não tem mais nenhum tipo de suporte. Ou seja, se durante o período em que aquele sistema operacional esteve ativo, né, pela Microsoft, era considerado pela Microsoft um produto ainda comercialmente ativo, bugs e problemas passaram batido, agora é que não vão ser corrigidos mesmo. Agora qualquer bug, qualquer problema que aparecer, a Microsoft não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Ah, mas eu comprei o sistema, paguei caro. Ela não tem mais nenhuma responsabilidade sobre isso, né? E aí é uma questão um pouco complicada, porque todo desenvolvedor, todo fabricante tem garantido para ele o direito de tornar obsoleto, né,
de deixar de dar suporte, de dar assistência para produtos antigos, para produtos fora de linha, aqueles que sejam considerados fora de linha, né? Hoje a gente pode considerar, é meio difícil falar assim para programas de computador, sistemas operacionais, mas hoje a gente pode considerar o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, esses três aí, né? Não, os outros antigos nem se falam. Em sistemas fora de linha, é plenamente possível utilizar o Windows 7 hoje. Mas o Windows XP e o Windows Vista, por exemplo, já são sistemas que estão mais difíceis de serem utilizados. Por quê? Porque quem desenvolve produtos, né? E no caso aqui falando de sistemas operacionais, programas de computador, quem desenvolve programas, com o tempo eles também vão deixando de lado versões obsoletas de sistemas operacionais. Para eles não é interessante continuar desenvolvendo versão de aplicativo para esses sistemas fora de linha, tá? Isso aí acontece muito. Então hoje, por exemplo, é difícil você usar um Windows XP na sua plenitude, porque navegador já é um navegador bem desatualizado, né? Apesar que a Mozilla ela estendeu um pouco mais o suporte ao Windows XP do que outros desenvolvedores de software, tá? Então você ainda consegue achar um navegador ali que dá para você poder estar utilizando de certa forma, mas ele também já está obsoleto, e a tendência é que com o tempo ele também pare de deixar de funcionar corretamente, você tenha muito mais dificuldade em abrir sites do que você tem hoje. Hoje ainda você tem uma certa navegabilidade, mas daqui a um tempo você não vai ter. Isso é uma coisa natural que acontece com sistemas operacionais e softwares, tá? As coisas vão evoluindo e as empresas desenvolvedoras vão deixando as versões obsoletas, vão deixando de lado. Aí é aquela história: use por sua conta e risco, tá? Porque muito provavelmente você vai ter dificuldade para usar, para poder estar fazendo qualquer coisa, dependendo da aplicação ou do sistema operacional que você está utilizando. Isso não quer dizer que não funcione, funciona, mas tem suas limitações por conta do tempo. Então a Microsoft mudou isso daí, né? Hoje, pessoal, como é que a Microsoft está trabalhando com o Windows 10? Hoje a Microsoft fez o seguinte: ela lançou o Windows 10 e parou. Agora, se eu chegar na loja e falar o que a Microsoft tem de sistema operacional para mim, o Windows 10, qual a versão do Windows 10 que tem disponível para mim? 20H2. Em maio agora vai sair a 21H1. E assim a Microsoft vem fazendo. Agora ela lança versões do Windows 10, tá? Mas o Windows da Microsoft hoje é o Windows 10, tá? Que possuem diversas versões, e ela adotou o seguinte ciclo de desenvolvimento. A cada ano, por duas vezes, né, no ano, ou seja, no primeiro semestre e no segundo semestre, ela lança uma nova atualização do Windows 10, uma nova versão do Windows 10 completa, tá? Ela lança um Windows 10 inteiro novo, tá? Uma nova versão do Windows 10, mas é o Windows 10, tá? Até o momento que esse vídeo está sendo gravado, é o Windows 10. A Microsoft não está lançando mais novos Windows da forma como ela fazia antes. Você tem o Windows 10 e ela vai lançando novas versões. E agora, todo mundo que usa o Windows 10, tá, recebe de forma gratuita essas novas versões. Antes, pessoal, é o seguinte: eu tinha o Windows 7, beleza? A Microsoft lançou o Windows 8. Aí depois lançou uma atualização, o 8.1, né? Eu quero usar o Windows 8.1 de forma correta. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que comprar um Windows 8.1, né, uma versão do Windows 8.1 disponibilizada no mercado, que tinha disponível no mercado. Eu tinha que comprar ela para poder atualizar o Windows 7. Eu era meio que obrigado a comprar uma versão nova do Windows, se eu quisesse ter o novo Windows que foi lançado, seja para atualizar, seja para fazer uma instalação limpa e passar para ele. Com o lançamento do Windows 10, pessoal, primeiramente a Microsoft, durante um ano, primeiro ano de lançamento, ela liberou o Windows 10 de graça para quem atualizasse seus sistemas. Independente de você utilizar um Windows genérico, que é a forma como eu chamo aqueles Windows Piratex, né? Ou se você estivesse usando um Windows original.
se já veio no seu equipamento, se você comprou uma licença, não interessava. A Microsoft estava dando Windows de graça para todo mundo. Ainda hoje, pessoal, apesar que naquela época foi largamente divulgado pela Microsoft como sendo uma alternativa que ela estava dando para as pessoas terem o Windows original nos seus computadores, tá? Ainda hoje você consegue, de forma fácil, ter uma licença original válida do Windows 10 Home, tá? No seu computador. Basta que você faça uma atualização no sistema operacional que você tem no seu computador hoje, não importa se ele é genérico ou não, tá? Você faz uma atualização pela própria Microsoft para o Windows 10, usando o Media Creation Tools, e você faz login no Windows com a sua conta Microsoft, e você automaticamente vai receber uma licença digital vinculada à sua conta Microsoft para aquele sistema. Tá? Você pode reinstalar o Windows 10 quantas vezes você precisar ou você quiser, e você vai ter a sua licença bonitinha do Windows 10. Isso, pessoal, te inibe de ter que utilizar os famosos ativadores. Muita gente, principalmente em países como o Brasil, onde as coisas sempre foram caras, não tinha dinheiro para comprar um sistema operacional mais atual da empresa de Redmond e partia aí para a utilização de um sistema genérico. E como é que você ativava o sistema genérico? Utilizando um ativador. O Windows 10 também tem, pessoal, só que é o seguinte, não tem a menor necessidade de você fazer isso. E você utilizar ativadores implica num problema muito sério, porque os ativadores geralmente são programas que fazem modificações no sistema para poder enganar o sistema de ativação do Windows e ele achar que ele está ativado originalmente. Então, para você, o Windows fica aparecendo como ativado, mas no fim das contas ele não está oficialmente ativado. É uma modificação feita por alguém e você não tem garantias que isso aí é seguro, tá? Que isso aí vai impactar ou não no consumo da máquina. E geralmente impacta. Pode parecer besteira o que eu tô falando, mas é verdade. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem muitos relatos de que ativadores influenciam negativamente no desempenho da máquina, tá? Isso aí não é nada do outro mundo não, isso é fato. Então, pessoal, hoje você não precisa mais utilizar isso, tá? Você não precisa ter um Windows 10. Ah, mas eu vou ter a versão Home. A versão Home é tão funcional quanto, tá? A versão Pro ou qualquer outra versão do Windows 10. É claro que as versões do Windows 10, Enterprise, Education e outras versões aí, elas têm foco específico, né? A versão Pro é uma versão que substitui as versões Professional do Windows lançadas anteriormente, mas que também não deixam nada... A Home não deixa muito a desejar em relação a isso. Você não vai usar o computador aí numa grande rede com subdomínio, aquela coisa toda, né? Você não vai... Muita coisa ali que é usada no meio corporativo, por exemplo, é dispensável para o usuário comum, que vai usar a máquina para acessar a internet, para poder jogar essas coisas todas, tá? É muito dispensável isso daí. Então, pessoal, você não tem necessidade de estar usando um Windows 10 ativado de forma genérica, tá? Correndo o risco aí de ter sérios problemas, inclusive perca de desempenho, e passar por uma situação igual a esse tipo aqui, ó. Depois você vê que na comunidade Microsoft fala que o Windows 10 é ruim. Eu não estou dizendo que essa pessoa aqui, pessoal, pelo amor de Cristo, eu não estou dizendo que o Windows dessa pessoa aqui não seja original, muito menos que o dessa aqui não seja original, tá? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que esses ativadores de Windows também impactam negativamente em questão de desempenho, tá? Então você pode ter problema sim ao utilizar esses ativadores. Você pode achar que não tem, mas são programas, são aplicações feitas para poder burlar uma coisa que originalmente você teria que pagar por isso, mas que hoje, na atualidade, ainda é possível você obtê-lo de forma gratuita pelo próprio desenvolvedor, tá? Tem vídeo meu no canal falando sobre como obter o Windows 10 de graça. Então, pessoal, sobre essa questão do Windows 10 ser ruim, igual a pessoa fala aqui, a questão do Windows 10 ser ruim, pessoal, é porque é o seguinte: você precisa entender o cenário ao qual o Windows está sendo utilizado, ao qual você está instalando o Windows 10.
tá? Não é que o Windows 10 seja ruim, longe disso, o Windows 10 não é ruim, mas o Windows 10 é um sistema moderno que depende de hardware, e obviamente que um sistema moderno vai funcionar melhor num hardware moderno. Ah, mas eu tenho um Core 2 Quad de 2007, 2008 com 4 núcleos, eu tenho aqui 8 GB de RAM numa placa LGA 775 que eu consegui achar com muito custo aqui, DDR3, e eu estou usando um SSD e uma placa de vídeo. Beleza, maravilha, bacana o setup, perfeito para rodar o Windows 7 na sua plenitude, com plena folga, tá? Mas é uma arquitetura já defasada para rodar o Windows 10, é antiga, as coisas evoluem, tá? Você pode pegar aí um Core 2 Quad de 2007 e 2008 e comparar com o Core i5 de hoje, né? Um Core i5 da geração atual. Faz uma comparação de benchmark, faz um teste comparativo de benchmark, e você vai ver na cara, na prática, que o desempenho é muito inferior, porque as coisas evoluem. Então o fato do Windows 10 ser ruim tá muito ligado a isso. Hardwares mais antigos, por mais que eles tenham sido tops na época, hoje usam arquitetura defasada, e isso vai impactar no funcionamento do Windows 10, porque o Windows 10 é um sistema atual pensado para hardwares atuais. A Microsoft, eu tenho certeza, ela não mantém lá no seu parque de computadores Core 2 Quad, Core 2 Duo de 2007, 2008, Pentium, né, Dual Core, está o Pentium D, né? Ela não mantém esses computadores anti-Athlon 64, Athlon 2600, Sempron. Eu tenho certeza que a Microsoft, ela não mantém hoje no seu parque de máquinas ativas computadores desse tipo. Ela mantém computadores atuais, ela tem que se atualizar para desenvolver um sistema atualizado que seja funcional com as máquinas de hoje. E hoje as coisas evoluíram. E é claro que o Windows 10, pessoal, é um sistema que demanda de recurso. Ele demanda de hardware. A Microsoft coloca que o mínimo para instalação do Windows 10 é 2 GB de RAM, um processador mais simples, arquitetura atual, para começo de conversa, tá? E mesmo assim, pessoal, é pouco, é muito pouco. Hoje em dia, um computador, eu consideraria, eu estou falando a minha opinião, eu consideraria o Windows, para a configuração mínima do Windows 10, um processador, pode ser um dual core, 2 núcleos, 3 threads, pode ser um processador mais simples, um i3 ali mais simples, um 3110 da vida, né? Ou mais novo, tá? Mas eu consideraria que um processador desse naipe, com 4 GB de RAM, um HD com uma boa rotação, um HD mecânico com uma boa rotação, é o mínimo para você poder rodar o Windows 10 hoje. Não estou nem considerando uma placa gráfica, porque se possível você tem uma plaquinha gráfica vagabunda como a que eu tenho aqui, que eu sei que muita gente pode comentar assim, ah, mas sua placa de vídeo é vagabunda, é uma simplesinha aí, uma gigabit aí de 1 GB DDR3, PCI Express 16X, dessas baratinhas, né, que hoje não tá nada barato, nem essas placas, mas antes era, né? Eu paguei 200 na minha, nova, na caixa, com nota e tudo na época. Isso já é um adianto. Você tem uma placa de vídeo, mesmo que seja vagabunda, dedicada, já tira um pouco mais de responsabilidade do processador em trabalhar, porque ele não precisa fazer o processamento gráfico da placa integrada. Ele vai fazer o processamento, quem vai fazer o processamento gráfico é a plaquinha vagabunda que você tem ali. Eu tô usando esse termo vagabundo e tô irônico, tá, galera? Então assim, meio cômico, tá? Não me leve muito a mal, não. É porque tem gente que adora comentar essas coisas, falar isso, né? Apesar que nos meus vídeos não tem esse problema, porque quase ninguém comenta, mas a gente vê isso por aí. Então assim, hoje, pessoal, eu vejo no meu entendimento, hoje, eu que faço instalação de Windows, essas coisas, eu vejo no meu entendimento que instalar o Windows 10 no computador com menos de 4 GB e com um processador mais antigo, você vai ter perca de performance. Por mais que rode, por mais que fique legalzinho, mesmo que haja uma placa de vídeo dedicada, boa, tal, você vai ter perca de performance, tá? Não adianta.
Aí nesse caso eu preferiria colocar ou o Windows 8.1 ou então o Windows 7. Pronto, que é um sistema pensado para esse tipo de hardware, né? Aí eu vou conseguir extrair o melhor da performance, vou conseguir rodar os programas melhores. Para quem vai rodar jogo, vai conseguir ter uma melhor fluidez, uma melhor quantidade de FPS nos jogos com o hardware que tem. Alguém pode vir aqui comentar e falar: ah, mas eu tenho um core da Squad com placa de vídeo dedicada, com 8 GB de RAM e eu consigo rodar jogo rodando Windows 10. Beleza. Mas você faz o mesmo teste rodando o mesmo jogo no Windows 7, por exemplo. O Windows 7 devidamente configurado, com todos os drivers da sua placa-mãe, dos seus dispositivos instalados, com os drivers do Windows 7 certinho. Faça o mesmo teste rodando o mesmo jogo, para ver se ele for compatível, lógico. Para ver se o desempenho não vai ser melhor, se não vai ter mais experiência de FPS aí com melhor qualidade, né? Melhor fluidez. Faz o teste para você ver. O Windows 10 ele é um sistema pensado para máquinas atuais. Eu sei que o equipamento que eu tenho aqui dá para fazer as coisas que eu faço. Eu tô pela segunda vez editando esse vídeo, não sei que tempo que tá dando, porque aqui no OBS eu não consigo acompanhar muito bem, fica muito pequenininho. Mas eu tô editando esse vídeo pela segunda vez. Eu tive problema para editar o primeiro vídeo que eu fiz no Camtasia. Eu tô com SSD aqui, tô com memória, tem uma placa de videozinha dedicada. Mas ainda assim, pessoal, o Windows 10 ele fica pesado para esse tipo de equipamento. Se vocês olharem aqui meus recursos, ó, vocês devem estar observando em cima aí desse gadget que tá aí, né? No cantinho aí no canto direito da tela aí. Vocês devem estar vendo aí que ele está oscilando muito o consumo de processador e RAM. E ali só está mostrando os 2 núcleos. Eu tenho 3 núcleos. Tá? Se eu vir aqui em desempenho, pessoal, se vocês olharem aqui, ó, em 160 processos abertos, 15.085 threads, tá? Aqui rodando. Você pode observar que o processador fica em torno de 20%, porque eu estou gravando o vídeo pelo OBS Studio. Mas ele oscila com muita frequência, e a tendência é que ele oscile de certa forma até um pouco mais do que se fosse um hardware bem atual, né? Se fosse, por exemplo, um Core i3 atual, um Core i5 atual, tá? Ele, se você parar para analisar aqui, ó, ele oscila muito quando eu estou trabalhando. Quando eu vou abrir programa, quando eu vou abrir fazer alguma coisa aqui no computador, ele tende a oscilar. Como eu estou gravando o vídeo em ocioso, em ocioso vírgula, né? Eu não estou fazendo mais nada além de gravar vídeo. O OBS está aberto aqui na segunda tela, eu estou gravando o vídeo aqui da primeira tela. Ele está aí, ó, oscilando isso daí, tá? Quando eu vou gravar vídeo, ou eu deixo um tema todo escuro, dependendo do que eu vou fazer, tá? Quando eu vou editar material, para não consumir mais recursos da máquina, ou então eu, no caso, para ter uma identificação, eu coloco esse tema aqui que eu gerei para o Windows, tá? Que eu salvei no Windows, que é um tema para gravação de vídeo. Tem esse papel de parede aí, não é o que eu normalmente uso, que normalmente quando eu estou utilizando a máquina, eu tenho um tema que tem papel de parede randômico, que vai trocando a cada 1 minuto, de forma aleatória, tá? Isso tudo impacta no consumo da máquina, beleza? Ah, mas eu não uso nada disso no meu Core da Squad de 2007, 2008, então tudo bem. Isso ajuda a você não usar essas coisas, não pôr papel de parede, reduzir as animações, colocar lá no Windows, lá nas configurações do Windows, para poder obter melhor desempenho do que aparência, né? O Windows vai rodar ele vai rodar limitado com certa fluidez, com toda certeza, vai aumentar a fluidez do sistema. Você está tirando um monte de detalhezinhos que compõem aí o Windows, né? Vamos dizer assim, detalhes visuais, né? Que compõem o visual do Windows, animações, efeitos, papel de parede, essas coisas. Você vai tirar tudo isso, claro que vai impactar positivamente na questão do desempenho do Windows. Isso aí é um fato, tá? Mas o hardware, a idade do hardware, o tipo de hardware conta muito. Por isso que às vezes a pessoa vem e posta aqui, ó, que o Windows 10 é ruim, e posta um negócio desse tipo aqui, ó. Aí vem outro aqui, ó, e coloca: o Windows 10 é muito ruim. Aí coloca uma situação dessa aqui, tá? Pessoal, não é que o Windows 10 é ruim. O Windows 10 não é ruim. É preciso se entender aonde que ele se enquadra bem, onde que ele vai funcionar bem, tá? Hoje, pessoal, o computador
de geração mais atual, de no máximo 4 anos de vida, né, de lançamento. É um Core 3, um Core 5, um Ryzen 5, né, um Ryzen 7, um Athlon X4, né, um Athlon mais moderno, um Phenom mais moderno, de geração mais atual, tá? Hoje, esse tipo de equipamento vai rodar o Windows 10 tranquilo. Se você tiver ali uns 8 GB de RAM e tacar um SSD, você vai rodar o Windows 10 com muita fluidez, com muita tranquilidade, porque é um hardware mais atual, é um hardware pensado, né, pro Windows. O Windows 10 é pensado nesse hardware, então é um hardware mais atual. Então muito dificilmente você vai ter do que reclamar do Windows 10. É claro que tem algumas questões, como essa postagem que está falando, ó, sobre sistema, sobre a atualização do sistema, sobre o Microsoft Edge, essas coisas todas. Bom, o Edge anterior eu não posso falar muito porque eu quase não usava, tá? Mas eu não achava ele de todo ruim, não. Agora, o Edge Chromium não é ruim. Tem lá as suas firulas, tá? Tudo bem, beleza. Eu tava falando isso ontem com a minha esposa aqui. Um defeito que eu acho no Edge Chromium é isso aqui, ó. Isso aqui é uma verdadeira bulimia, tá? Isso aqui é uma verdadeira doença, isso aqui é uma verdadeira bulimia. Quando você abre isso aqui e deixa carregar por completo, a vontade que você tem de correr pro banheiro para vomitar, tá? Tanto de porcaria que tem aqui nessa parte inicial aqui do Edge. Isso aqui é facilmente reversível. Facilmente reversível. Você vem aqui nas configurações do Edge aqui, ó. Vem aqui em configurações do Edge aqui e resolve esse problema num clicar de coisas. Em poucos cliques. Bota para aparecer a página do Google.com, acabou o seu problema. Propaganda, poluição, acabou, resolveu o problema. É um navegador rápido, eu vou admitir. É um navegador eficiente, muito melhor que o Google Chrome. Consome menos recursos que o próprio Google Chrome, né, por ele ser baseado em Chromium. Surpreendeu. Eu não vou dizer que o Microsoft Edge Chrome é ruim, de jeito nenhum. Ele é muito bom. E hoje eu tenho utilizado ele mais do que eu já usei no passado. Hoje eu uso ele com propósito específico. Eu uso ele para fazer as lives no YouTube, fazer essas coisas, porque todas as contas referentes aos trabalhos que a gente desenvolve tá no Edge, para não misturar. E o meu navegador de uso cotidiano é o Firefox ou o Opera GX, tá? Então o Edge não é ruim, ele não seria dispensável. Eu, se quisesse, como já aconteceu com o notebook que eu tive no passado, eu usaria só o Microsoft Edge. Eu não precisaria ter outro navegador. Aquela questão de propaganda, aquelas coisas ali, é muito fácil de resolver. As configurações eu vou lá e coloco para abrir o Google.com, para abrir o site que eu quero e morreu o assunto. Eu não preciso daquela parte inicial. A Microsoft desenvolveu um navegador com aquilo, mas ela te dá a opção de você trocar. Então maravilha. Eu não vou sair xingando dizendo que é ruim por causa da forma como a Microsoft desenvolveu seu navegador. Aquilo é totalmente reversível. É o meu gosto. Eu posso botar um site que eu quiser ali. Pronto, resolveu o problema. Eu não preciso criticar negativamente a coisa, porque essas reclamações que muitos fazem, como essa que está aí nesse texto aí que vocês leram, né? São várias. Eu só peguei duas, tá? Não foi aleatório. Eu li os textos e falei, esses dois aqui, um é muito curto, a pessoa vai direto ao ponto e já sai metendo a madeirada na lata, e o outro aqui ele bate um pouco, justifica a porrada, aí bate mais um pouco, justifica a porrada, e bate mais um pouco, justifica a porrada. Então ficou uma porrada mais longa. Essa aqui, a outra é mais curta. Então, pessoal, não é que o Windows 10 é ruim, longe de... Tem seus problemas? Tem. A Microsoft mudou o sistema de desenvolvimento, e claro que hoje pode ser que o Windows 10 tenha muito mais bugs do que outros sistemas. Afinal de contas, a Microsoft antes levava 3 anos, 4 anos para lançar um sistema operacional inteiro. Na época do XP, que foi lançado em 2002, até ela lançar um outro Windows em 2007, ela levou 5 anos para poder lançar um sistema operacional. 5 anos.
Mesmo assim cometeu uma cagada, porque lançou um sistema operacional muito inovador numa época que a média dos computadores que existia não tinha capacidade de rodar aquele Windows na sua plenitude. Aí o Windows foi um fracasso. A Microsoft teve que rever seus conceitos e lançar o Windows 7, que já foi lançado 2-3 anos depois, num período onde esses computadores estavam mudando. Então a média de computadores da época do Windows 7 já era capaz de rodar o Windows Vista, né? Tanto que rodou o Windows 10, o Windows 7 muito bem. Aceitaram o Windows 7 muito bem, né? Mesmo as máquinas mais comuns. E aí foi um grande sucesso. Por quê? Porque a Microsoft corrigiu as falhas que ela cometeu no Windows Vista. E o mercado entendeu que precisava aprimorar o seu parque de máquinas. Então o mercado consumidor aprimorando seu parque de máquinas e as fabricantes evoluindo o seu hardware, obviamente que na época do Windows 7 as máquinas já tinham uma capacidade maior de rodar o Windows Vista e consequentemente rodar o Windows 7, que caiu como uma luva certeira, porque a Microsoft corrigiu muitos erros que existiram no Windows Vista, que fez ele ser um fracasso. O Windows Vista é ruim? Não, o Windows Vista não é ruim. Ele só foi um sistema lançado na hora errada. Não foi feito um dimensionamento da Microsoft para saber se realmente o sistema, do jeito que ela estava lançando, ia ser capaz de rodar com fluidez e plenitude em boa parte do hardware existente na época, o que não aconteceu. Já no caso do Windows 7 a realidade começou a mudar. E no caso hoje do Windows 10, né? Hoje qualquer computador que rode o Windows 10 teria, eu estou falando teria porque não vai ter driver, muito provavelmente as máquinas, bem certo que as máquinas atuais não terão driver, mas tecnicamente falando elas teriam condições de rodar o Windows Vista na sua plenitude total, o Windows Vista Ultimate com tudo que tem direito, com Dream Scene que botava vídeo no lugar do papel de parede, com Media Center, com jogos, com tudo. Podem ter certeza que um Ryzen 5, um Ryzen 7, um Core 7, um Core 9, um Core 5 de hoje, tá? Ou de 2014, como o 3110, né? Podem ter certeza que se tivesse driver para o Windows Vista, ele teria condição de rodar o Windows Vista com tremenda fluidez. Claro, o Windows Vista tem problemas estruturais, com toda certeza. Ele foi mal dimensionado pela Microsoft. Foi muito inovador e mal dimensionado, mas rodaria. A pessoa não sentiria perca de performance, tá? Porque o hardware hoje evoluiu. O hardware hoje é capaz de rodar o Windows 10, tá? Com fluidez, tá? Então é a mesma história do Vista. Não adianta eu querer pegar o Windows Vista e querer que ele rode com a performance full numa máquina de 2007 e 2008, que muita gente ainda tem. São máquinas muito boas, eu não estou dizendo que são ruins. Um Core 2 Quad funciona muito bem, tem 4 núcleos, 4 threads, né? Tem 2.6 GHz, uma máquina que bem refrigerada, com boa memória, com SSD, com uma boa placa de vídeo, você consegue rodar jogos, consegue ter uma performance muito boa. Mas é claro que com o Windows 10 você não vai ter em toda a plenitude. Isso aqui que a pessoa fala aqui, ó, que o Photos é ruim. Pessoal, os aplicativos modernos da Microsoft, tá? Sim, eles podem parecer que são ruins, sim, porque eles são dimensionados para hardwares mais atuais. Roda no hardware bem atualizado, com boa memória, com bom armazenamento. Tô nem falando de placa de vídeo não, a placa de vídeo pode ser integrada. Roda para ver se você não vai ter um desempenho melhor utilizando o Fotos, o Groove Música e utilizando o Movies and TV, os vídeos do Windows. Roda para você ver. É perceptível a diferença, tá? Não tem como a gente dizer que não é. A diferença é perceptível. Vai rodar com muito mais fluidez. Hoje, pessoal, eu utilizo Fotos do Windows, coisa que eu não utilizava. Claro que com SSD melhorou um pouco a performance, mas longe do seu ideal. Se eu mandar abrir aqui o Fotos do Windows, vou fazer para vocês verem aqui, ó. Tá? Vou mandar aqui abrir o Fotos. Ainda demora para abrir. Só, vejam bem, quando eu tava só com um HD de 1,5 TB, demorava ainda mais.
porque o meu hardware ele já é defasado. No Core 3 da minha mãe, o 3110 também era a mesma coisa. O computador era muito lento, porque o hardware defasado. No caso dela era pior, porque o meu HD de 1TB ainda tem boa velocidade. O HD do notebook estava lá, 5.000 e poucas RPM. Muito baixo. No Windows 10 é inconcebível você ter um HD com rotação tão baixa. Colocou SSD, melhorou. Com toda certeza. Minha mãe ganhou em produtividade, ela fala isso. E vou dizer para vocês, meu computador é AMD, o dela é Intel. Tem mais ou menos o mesmo ano, tá, de lançamento. O meu é de 2013, mais ou menos, o lançamento é de 2014. Intervalo pequeno. Todas as duas máquinas estão com SSD. Lá tem uma placa de vídeo integrada, Intel HD Graphics 4000. Aqui tem uma placa de vídeo dedicada, chipset AMD Radeon 6450 HD de 1 GB. Lá eu não lembro qual que é a velocidade, a quantidade de memória que está lá dedicada. Eu creio que 1 GB também. Lá está com 8 GB de RAM DDR3, aqui está com 6 DDR3. Frequência a mesma. Aqui um pente de 4 e um de 2, lá 2 pentes de 4. A performance lá é pouca coisa melhor do que aqui, é basicamente a mesma. Só porque lá tem mais memória agora. Não tem placa de vídeo dedicada, uma placa integrada, que tem uma performance um pouco menor, claro. Isso é tecnicamente fato, mas é uma placa, é uma máquina que tem uma performance equivalente a essa daqui. Se eu colocar mais 4 GB aqui para totalizar 8, eu vou ter um ganho significativo de performance muito pequenininho, mas vou ter. É muito pequenininho. O que vai acontecer aqui, ó? Hoje, a minha memória aqui, cadê a memória aqui dos 6 GB? Tá usando 2,9 GB. O que vai acontecer é que o Windows vai continuar utilizando os mesmos 2,9 GB de memória. Porém, ao invés de eu ter um total de 6, eu vou ter um total de 8. Então vai aumentar mais 2 GB aqui sobrando. Então hoje está sobrando da minha memória praticamente 3 GB. Vamos arredondar, tá? Tá sobrando 3 GB. Tá, ok? Seria 3.9 GB, né? Na verdade, não é 3, é 3.1 GB que estaria sobrando, na verdade. Porque você está usando 2.9, seria 3.1. Mas vamos arredondar aqui para 3 GB. Eu colocando mais 4 GB aqui para totalizar 8, tirando esses 2 GB, o que vai acontecer é que vai aumentar para 5 GB sobrando. A diferença é que eu vou ter quase que a totalidade da minha memória de hoje sobrando, porque o meu Windows ele só consome normalmente 2.9 GB, né? 3 GB arredondando. Então é só isso que vai acontecer, mas não vou ter aquela coisa de falar, nossa, o processamento da minha máquina ele vai continuar o mesmo, tá? Ele vai continuar o mesmo. É o que acontece lá no notebook. Então a performance é basicamente a mesma. Por quê? Porque são hardwares que já nasceram numa época que o Windows 10 estava surgindo, tá? E que o Windows que estava na praça no momento era o Windows 8, tá? Era esse o Windows que estava na praça no momento. Então já era o Windows já com outro conceito, né? Então essas máquinas já eram capazes de rodar o Windows 8. Tanto é que o notebook da minha mãe veio com o Windows 8. Essa minha máquina aqui, quando eu comprei, ela veio com o selo do Windows 8, compatível com o Windows 8. Essa placa mãe da Asus e tal. E era plenamente capaz de rodar o Windows 10 e roda. Mas longe de ser o ideal. Tá longe de ser o ideal para rodar o Windows 10 de hoje. Hoje, pessoal, para mim poder rodar o Windows 10 de hoje, 20H2, na sua plena fluidez, para ter um consumo de CPU mais equilibrado, com menos pico de consumo igual tem hoje, né? Hoje, pessoal, o ideal seria eu estar rodando num Ryzen 5, num Core 3 ou Core 5 de geração atual. Não é da mesma geração do 3110, não. É mais atual, de 2017, 2000, é igual o computador do meu pai lá, o notebook Dell dele, que tem um processador Core i7 de 2017. Hoje eu teria que estar usando daí para cima.
Aí sim, aí eu conseguiria ter uma performance muito superior do Windows 10, muito mais do que eu tenho aqui, que já está boa, mas pode ser melhor, longe de ser o ideal. Então não é que o Windows 10 é ruim não, galera, tenham consciência disso, o Windows 10 não é ruim, tá? O que acontece com o Windows 10 é que ele é pensado para hardwares mais atualizados e consequentemente hardware mais antigos você vai ter uma certa limitação de performance. E também o hardware que você tem vai definir se o Windows vai funcionar muito bem ou não. Você usar um computador com menos de 4 GB de RAM e um processador mais antigo, com certeza você vai vir em locais como comunidade Microsoft falar que o Windows é uma droga. O computador da minha esposa é um Sempron 2LE, uma placa M3 que pega processadores melhores. O Sempron dela é de um núcleo só. Lá tá com pouca memória, mas tem muito HD. Só que só tá com HD, não tá com SSD, ela tem 1 TB de HD. Tá rodando outro Windows lá, não coloquei o Windows 10, podia colocar? Podia, mas vai perder performance. O Windows que tá lá já perde um pouco, porque tem pouca memória. E o processador é de um núcleo só. Então, eu não coloco o Windows 10 numa máquina daquela. De forma nenhuma, seria muita loucura. Pra quê? Pra ela ficar reclamando pra mim que o computador tá lento, que o computador não funciona direito, que as coisas não abrem. Não é que o Windows 10 é ruim, longe disso. Ele é muito bom. Mas tem que se pensar o cenário que ele está sendo utilizado para ver se você está em condições de sair a melhor performance do Windows. Problemas? Todos os Windows têm. Bugs e essas coisas acontecem. Atualizações que causam problema acontecem. Isso aí é normal. Há muito tempo na Microsoft isso acontece. É um problema que eles não conseguem sanar totalmente. Mas isso não quer dizer que o sistema em si é ruim. Não é ruim não. Beleza? É isso aí, quem gostou do vídeo clique em gostei, quem não se inscreveu no canal se inscreva, valeu, falou e fui.